Olá, boa noite. Supremo pede manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República sobre ações que contestam suspensão do X no Brasil. STF alerta para golpe cibernético com falsa cobrança de multa. Lei do Distrito Federal que reserva 5% das vagas na administração pública para pessoas com mais de 40 anos é validada pelo STF. Ministério Público denuncia 3 pessoas pelo vazamento de informações da operação que prendeu os assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Justiça mantém prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra após audiência de custódia. E ainda, Conselho Nacional de Justiça autoriza acordos com partilha de bens antes da ação judicial, mesmo nos processos que envolvam menores de 18 anos e incapazes. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 5 de setembro, começa agora. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, solicitou manifestação da Advocacia Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República sobre ações que questionam decisões tomadas no caso da suspensão da plataforma X, antigo Twitter, no Brasil. O Partido Novo e o Conselho Federal da OAB são os autores dessas ações. O Novo questiona a decisão do ministro Alexandre de Moraes, confirmada pela primeira turma do tribunal, que suspendeu a plataforma em todo o país após o reiterado descumprimento pela empresa de decisões da Corte e o não pagamento de multas fixadas. Já a OAB questiona a aplicação de multas diárias no valor de R$50 mil para quem burlar a suspensão da plataforma utilizando redes virtuais privadas, as chamadas VPN. No despacho, o ministro Nunes Marques considerou que a controvérsia constitucional objeto das ações é sensível e tem repercussão para a ordem pública e social. Ele destacou, inclusive, que o caso envolve pronunciamento da primeira turma do STF e, portanto, eventual decisão deve ser tomada com maior cautela e após as manifestações de autoridades e do Ministério Público Federal. E o Supremo fez um alerta sobre falsas comunicações e tentativas de golpes que utilizam o nome ou a marca do STF para fazer cobranças de supostas multas ou apresentar ordens judiciais falsas. O contato é feito por e-mails e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Quem explica é a repórter Amanda Mustafa. O golpe chega por e-mail enviado de um endereço falso do Ministério Público Federal e assinatura do STF e inclui mensagens com o título Ordem Judicial e a falsa alegação de se tratar de uma ação judicial contra o destinatário. Parte de um tipo de ataque cibernético conhecido como phishing. Phishing é um termo em inglês para se referir a uma estratégia criminosa digital que usa do apelo emocional e psicológico para fisgar e manipular vítimas. Como é que isso ocorre? A pessoa recebe o conteúdo falso, é induzida a clicar em links de e-mails, por exemplo, e revelar senhas de banco, dados bancários, informações confidenciais. Geralmente, o conteúdo das mensagens é escrito em tom alarmante, com ameaças de consequências jurídicas graves, caso não seja realizada uma ação imediata, como o pagamento de valores. O alerta para o golpe cibernético com a falsa cobrança de multa está no site da Suprema Corte, com orientações para que os usuários possam identificar a fraude. O STF informa que não emite boletos, nem solicita transferências bancárias ou requer pagamentos por meios digitais não oficiais e não utiliza e-mails ou mensagens para solicitar o cumprimento de obrigações financeiras, nem cobra qualquer tipo de pagamento de multas ou obrigações financeiras por meio desses canais. Em caso de recebimento de mensagem suspeita, outro alerta importante é nunca baixar documentos anexados ou clicar em links suspeitos. A ouvidoria do STF está disponível para esclarecer os usuários sobre dúvidas e para o recebimento de denúncias por meio do endereço portal.stf.jus.br/ouvidoria. E o Ministério Público Federal também fez um alerta sobre e-mails falsos enviados em nome da instituição. Algumas pessoas informaram à MPF o recebimento de e-mails com supostas notificações ou intimações sobre ações judiciais inexistentes. O Ministério Público informou que não envia e-mail para intimar, notificar ou comunicar qualquer procedimento investigatório.
O Conselho Nacional de Justiça autorizou a formalização de acordos com partilhas de bens antes de ação judicial, mesmo nos processos que envolvam menores de 18 anos e incapazes. Entenda a decisão com a repórter Manuela Borges. A mediação de acordos que dizem respeito à herança e divórcio poderá ser feita por meio dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. O conselheiro Pablo Coutinho, que é relator da matéria no Conselho Nacional de Justiça, justificou no voto que a possibilidade de fechar acordo antes de uma ação judicial vai ao encontro do julgamento em que o Instituto Brasileiro de Direito de Família pede a simplificação dos trâmites de inventário, partilha de bens e divórcio consensual. Coutinho também citou a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos e Decisões do Superior Tribunal de Justiça, que estimulam soluções antes de judicializar os casos. Esse tipo de negociação envolvendo incapazes e menores de 18 anos será possível desde que não haja medidas cautelares em jogo, ou seja, decisões judiciais provisórias. Nessas situações, as tratativas devem ser acompanhadas por advogados ou defensores públicos e ainda ter a anuência do Ministério Público. No caso de testamento, será possível fazer a partilha dos bens, já na fase processual, desde que as partes estejam de acordo com os termos da divisão. Nessas situações, o testamento precisa ser registrado na Justiça ou ter autorização do juízo competente. A aprovação de medidas que reforçam a solução de conflitos de forma extrajudicial contribui para desafogar o poder judiciário. Atualmente, mais de 80 milhões de processos estão em tramitação na Justiça brasileira. O Superior Tribunal de Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra 3 desembargadores e uma servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acusados de falsidade ideológica. A repórter Carolina Chaves explica que eles praticaram fraude para encobrir a prática de nepotismo. Foram 6 votos a 5 para tornar os desembargadores e a servidora réus. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, os magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inseriram declarações falsas nas avaliações de desempenho de 2 servidoras, uma delas filha de um dos desembargadores. A fraude teve o propósito de ocultar a chamada prática de nepotismo cruzado. A servidora foi nomeada para trabalhar em outro gabinete, mas, de fato, atuava no gabinete do próprio pai. A súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau para cargo sob sua chefia. Também é proibido o chamado nepotismo cruzado. Por causa da fraude, os réus vão responder pelo crime de falsidade ideológica. E como a falsificação envolve documentos públicos, a pena pode chegar a 5 anos de reclusão, além de multa. O ministro Raul Araújo se despediu do Tribunal Superior Eleitoral depois de 4 anos dedicados à Justiça Eleitoral, 2 como ministro substituto e mais 2 como titular. Raul Araújo também ocupava o cargo de corregedor-geral eleitoral desde 2023. Ao se despedir, fez um balanço dos trabalhos. O ministro Raul Araújo se despediu do Tribunal Superior Eleitoral depois de 4 anos dedicados à Justiça Eleitoral, 2 como ministro substituto e mais 2 como titular. Raul Araújo também ocupava o cargo de corregedor-geral eleitoral desde 2023. Ao se despedir, fez um breve balanço dos trabalhos realizados como ministro e como corregedor. Foram quase 10 meses de muito trabalho à frente da Corregedoria Geral, período no qual, em valiosa parceria com as corregedorias regionais, buscamos alcançar a excelência, promover a transparência e garantir a segurança jurídica em todos os processos e procedimentos eleitorais sob nossa responsabilidade. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, agradeceu a dedicação de Raul Araújo à Justiça Eleitoral. Em primeiro lugar, agradecer enormemente o empenho, sei do esforço enorme de Vossa Excelência, todos nós sabemos. Os tribunais regionais eleitorais e as corregedorias nos dão notícia o tempo todo da diligência de Vossa Excelência, da lianeza de trato com todos os tribunais. O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, destacou o empenho do ministro na defesa da democracia. Nessa oportunidade, nos despedimos do ministro Raul, como membro dessa Corte Eleitoral, após um biênio de trabalho árduo e forte compromisso
com o fortalecimento de nossa democracia e preservação da rigidez do processo eleitoral. Maria Cláudia Buchianeri, que também já atuou como ministra do TSE, falou em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD, e da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. A advogada reconheceu as qualidades pessoais e profissionais do magistrado. Um intransigente defensor do devido processo legal e da ampla defesa, apreciador do contraditório, defensor da advocacia, um magistrado altamente comprometido. A seguir, a gente fala sobre o Dia da Amazônia. E ainda, a Polícia Federal no Distrito Federal abre inquérito para investigar um incêndio na Floresta Nacional. Os detalhes já já. A Polícia Federal no Distrito Federal abriu um inquérito para investigar um incêndio na Floresta Nacional. A suspeita é de que tenha sido criminoso. 3 pessoas foram vistas no local no início do fogo. Depois de 2 dias em chamas, a força-tarefa, composta por 150 pessoas, conseguiu controlar os incêndios na Flona. Foi atingida uma área de 2.100 hectares, o que equivale a 38,58% de toda a unidade de conservação federal. A operação foi coordenada pelo Instituto Chico Mendes, com apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, IBAMA, Instituto Brasília Ambiental, Jardim Botânico de Brasília, Zoológico e Polícia Militar do Distrito Federal. E hoje, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia da Amazônia. A data, instituída em 2007, chama atenção para a importância da maior floresta tropical do mundo no equilíbrio ambiental do planeta. Infelizmente, a reserva natural ainda é vítima da falta de conscientização do homem e sofre com a exploração ilegal da fauna, flora e com as queimadas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves o que o Judiciário tem feito para a proteção da floresta. Um alerta vermelho. As queimadas na maior floresta tropical do mundo retoma um debate sobre a necessidade urgente de proteger esse bioma único, que está presente em quase 60% do território brasileiro, em mais de 800 municípios. A Amazônia abriga uma biodiversidade com bilhões de espécies de plantas e animais, muitos ainda desconhecidos pela ciência. Além disso, a floresta tem um papel fundamental na regulação do clima global, ajudando a redução de gás carbônico prejudicada, na maior parte, pelo desenvolvimento econômico, sem compromisso com a natureza. A preservação da Amazônia é um desafio global que exige a união de esforços de governos, empresas, sociedade civil e comunidades tradicionais. A Constituição Federal de 1988 estabelece que temos o direito e o dever de preservar o meio ambiente. Mas para isso é preciso investir em políticas públicas de combate ao desmatamento, fortalecer a fiscalização ambiental e promover a economia sustentável na região. E cada um de nós pode contribuir para a proteção da Amazônia, adotando hábitos de consumo mais conscientes e apoiando iniciativas que visam a conservação da floresta. O Judiciário está atento a essas questões. Eu acho uma mudança de paradigma fundamental. Por quê? Porque você precisa ter o entendimento tanto das agendas próprias verdes que o próprio Poder Judiciário hoje assume nos seus serviços, né, que são agendas internas, como nas agendas externas, né, de julgamentos e de orientação para como você faz o julgamento de um processo dentro de um conjunto de dados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, visitou em junho deste ano Altamira, no Pará, para ver de perto a situação de queimadas na Amazônia e a necessidade do Judiciário para enfrentar os problemas ambientais da região. O ministro defendeu a atuação coordenada do Judiciário para a redução do desmatamento na Amazônia. Veio uma impressão, uma constatação. Existem, felizmente, várias áreas desmatadas, aparentemente de maneira irregular, tanto por serem terras públicas, por serem terras indígenas,
ou por não respeitarem a reserva legal. Nós temos um problema que precisamos enfrentá-lo, acho que já vem sendo enfrentado, mas aqui é bem emblemático da situação que nós vivemos de descontrole em relação ao desmatamento aqui na Amazônia. Os julgamentos das ações chamadas de pauta verde no Supremo discutem a política ambiental do governo. Em 2 das 7 ações da pauta verde, a ministra Carmen Lúcia, relatora, determinou que a União e os órgãos federais devem apresentar um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. As propostas devem ser implementadas em até 18 meses. A redução de 100% do desmatamento na Amazônia Legal e em terras indígenas deve ocorrer até 2030. E a execução das medidas devem ser acompanhadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Outras 3 ações são da relatoria do ministro André Mendonça. Para ele, o desmatamento, grilagem de terra, o garimpo ilegal e o crime organizado se fortalecem por ausência de regularização fundiária. Nesse julgamento, foi determinado o prazo de 90 dias para que a União apresente plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. A União ainda deve regulamentar o Fundo Social para que os recursos do pré-sal sejam destinados à proteção do meio ambiente. E na próxima terça-feira, dia 10, o ministro Flávio Dino vai realizar uma audiência com a participação da Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e com ministérios do governo federal para conferir o cumprimento das decisões do STF. Esta geração nossa tem a obrigação de manter a qualidade ambiental para as gerações futuras, né? E, além disso, há várias interpretações do STF que favorecem a aplicação e que norteiam a aplicação desses direitos, que é considerar que o direito ao meio ambiente saudável é um direito fundamental. E neste Dia da Amazônia, desembargadores do TRF1 debateram jurisprudências em decisões envolvendo ações de direito ambiental. Repórter William Nascimento. O Dia da Amazônia, lembrado nesta quinta-feira, dia 5, foi marcado por palestras de 2 desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região durante o programa de priorização da jurisdição ambiental da Primeira Região, que ocorre durante esta semana na Escola da Magistratura Federal, a SMAF. Ana Carolina Roman e Pablo Zúñiga Dourado discutiram a jurisprudência firmada em matéria de direito ambiental nas ações coletivas e como o TRF1 tem decidido em julgados envolvendo a Amazônia Legal. A influência das nossas decisões para a proteção ambiental nessa região é muito importante. Então, a gente precisa realmente discutir a aplicabilidade das normas ambientais, porque isso está na pauta do dia, tanto no Brasil quanto no mundo. O que a gente pode fazer para evitar a alteração climática e para interromper esse processo de superaquecimento do planeta. Essa é a importância, uma importância, acho que, de sobrevivência mesmo da humanidade, das nossas atividades econômicas, da humanidade como hoje a gente conhece. O objetivo do programa, além de reduzir o número de processos pendentes, é fortalecer a capacidade das equipes judiciais em lidar com questões ambientais complexas, promovendo assim a justiça e a sustentabilidade ambiental. 5 equipes, cada uma com um juiz e 3 servidores que atuam na Amazônia Legal, participam do workshop. É até necessário destacar, né, o tamanho da responsabilidade que a Primeira Região carrega, na medida em que toda a Amazônia Legal está inserida na nossa jurisdição. As distâncias são continentais, né, são às vezes demandas que decorrem de territórios isolados, né, com comunidades indígenas envolvidas, quilombolas envolvidos, né, de modo que o juiz federal que está ali inserido naquela jurisdição, nas subseções judiciárias aí pelos rincões do norte, da Amazônia Legal do país, tem que se dedicar, às vezes, mais do que ordinariamente um juiz se dedicaria para a solução dos conflitos. A iniciativa também está alinhada à política instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, referente ao Programa Judicial
de Acompanhamento do Desmatamento na Amazônia, o PROJADA. A capacitação, inclusive, já contou com a participação de especialistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O Tribunal Superior do Trabalho fez uma nova audiência de conciliação entre o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, e a FENADADOS, a federação que representa os trabalhadores da empresa pública. Os empregados do SERPRO estão em greve desde o dia 27 de agosto. A principal reivindicação é o reajuste salarial da categoria. Anderson Conrado com as informações. Entre os pontos abordados na audiência de conciliação estavam o aumento de 70% do custeio do plano de saúde pela empresa e 20% de reposição no Vale Alimentação. Caso a proposta de acordo seja aceita pelos sindicatos da categoria e a greve seja encerrada, o ministro Maurício Godinho Delgado propôs que o SERPRO faça o pagamento dos dias em que os profissionais ficaram parados. No início da semana, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a manutenção de 70% dos empregados que atuam em atividades estratégicas e de 50% nas demais áreas. A aprovação da proposta vai depender de assembleia da categoria. A resposta deve ser dada pelas entidades sindicais até a próxima segunda-feira, dia 9 de setembro. O Tribunal Superior do Trabalho sediou a primeira edição da Jornada de Boas Práticas em Tutelas Coletivas. O evento foi promovido pelo CNJ e organizado pelo Fórum Nacional de Ações Coletivas, pelo TST e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Os detalhes com Larissa de Paula. As ações coletivas são ferramentas importantes para reduzir os números de judicialização no país. No Brasil, a defesa dos interesses coletivos é amparada pela Lei da Ação Civil Pública, que permite ao Poder Judiciário analisar a violação dos direitos não apenas de uma pessoa, mas de todo um grupo. A Jornada de Boas Práticas em Tutelas Coletivas foi criada pelo CNJ para monitorar as ações judiciais coletivas e propor medidas que agilizem a análise desses processos. No evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou a necessidade de implementação de instrumentos jurídicos que ajudem a diminuir a judicialização. As ações coletivas no Brasil, elas foram concebidas para tutelar uma espécie de direito fundamental de percepção um tanto mais recente. Nós, tradicionalmente, lidávamos com os direitos individuais, que protegem, normalmente, a esfera jurídica das pessoas em face do Estado. Nós temos os direitos fundamentais de natureza política, que são os direitos de votar, de ser votado, de participar do debate público. E nós temos os direitos sociais, tanto os de natureza trabalhista, que protegem as pessoas nas suas relações de emprego, quanto os direitos sociais de natureza prestacional, em matéria de cultura e em matéria de educação. Nós estamos aqui lidando com novos interesses que envolvem a proteção do meio ambiente, a proteção do consumidor, a proteção do patrimônio histórico. Para tutelar esses direitos é que surgiram essas ações de natureza coletiva. Para o vice-presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, as tutelas coletivas ainda podem ser muito exploradas pelo Poder Judiciário para equilibrar os interesses das partes envolvidas. É uma oportunidade de nós tratarmos a solução de ações que realmente podem solucionar essas questões que envolvem toda uma sociedade, com o equilíbrio nessas relações com as ações de que trata esse mecanismo jurídico. Na Justiça Trabalhista, o ministro do TST, Cláudio Brandão, citou que 99% das tutelas coletivas são referentes à obrigação de pagar. A preocupação do tribunal agora é otimizar a análise de outros temas que envolvam direitos coletivos. Os grandes desafios da nossa estatística, justiça em números, é separar os casos especiais e fazer com que eles tenham um tratamento diferenciado, inclusive nas nossas estatísticas. Não podemos julgar um processo coletivo com a mesma dimensão que enfrentamos uma ação individual.
Após o encontro, o Conselho Nacional de Justiça vai elaborar um catálogo de boas práticas construído a partir de iniciativas inovadoras, já adotadas pelos tribunais e pelo Ministério do Trabalho. Efetivamente, essas jornadas envolvendo uma multiplicidade de magistrados e magistradas, procuradores e procuradoras, servidores e outros agentes públicos interessados nesse tema, propicia a oportunidade de se construir um documento coletivo, naturalmente, que arrole essas práticas, dê exemplos, aponte caminhos para que nós possamos aperfeiçoar a nossa prestação jurisdicional, o nosso funcionamento prático para a sociedade no campo dessas ações coletivas. A Justiça de Pernambuco manteve a prisão da advogada influencer Deolane Bezerra e da mãe dela, Solange Bezerra, após passar por audiência de custódia por videoconferência. Elas estão presas na Colônia Penal Feminina do Recife. As duas foram presas ontem na Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. E a polícia prendeu um outro influenciador e rifeiro numa operação da Bahia. E o Ministério Público denunciou 3 pessoas pelo vazamento de informações da operação e prendeu os assassinos Marielle Franco e Anderson Gomes. Vamos ver. Uma mega operação da Polícia Civil na Bahia prendeu o influenciador Ramon Dias e o rifeiro José Roberto, conhecido como Nanã Premiações. Eles são acusados de fazer parte de uma organização criminosa de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com rifas ilegais. Além deles, a polícia prendeu 14 pessoas na Bahia, Goiás e Ceará. Um dos suspeitos resistiu à prisão e no confronto foi atingido, socorrido, mas não resistiu. Nas casas dos investigados foram apreendidos vários veículos de luxo, relógios, celulares, armas e munições, roupas de grife e dinheiros em espécie. As investigações mostraram que o esquema ilegal movimentou mais de R$500 bilhão proveniente do tráfico de drogas. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o policial militar Maurício da Conceição dos Santos Júnior, Jomar Duarte Bittencourt Júnior e Maxwell Simões Correia, ou Suel, pelo crime de obstrução de investigação envolvendo organização criminosa por vazar informações sobre a operação que resultou na prisão de Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz. Os promotores de justiça destacam que o vazamento causou prejuízo não apenas nessa operação, mas também a apuração dos homicídios e outros crimes relacionados. As investigações possibilitaram a identificação, denúncia e prisão dos autores intelectuais e terceiros envolvidos nos crimes de homicídio contra Marielle e Anderson e do homicídio tentado contra Fernanda Gonçalves Chaves. A denúncia já foi aceita pela Justiça. Se condenados, podem pegar até 20 anos de cadeia. A Polícia Civil do Distrito Federal fez operação para desarticular uma organização especializada em golpes de estelionato voltados para o aluguel de imóveis de luxo na capital federal. Os principais alvos foram 2 homens de 25 e 26 anos. Eles aplicavam os golpes se apresentando como corretores de imóveis e utilizavam um CNPJ válido para passar uma falsa impressão de legitimidade. Durante as diligências, foram bloqueados R$266 mil com a finalidade de ressarcir as vítimas. As investigações começaram em agosto, após diversas ocorrências registradas por juízes recém-impossados no Tribunal Regional do Trabalho, que foram lesados ao tentar alugar imóveis em Brasília para o curso de formação inicial da Magistratura do Trabalho. Até o momento foram identificadas 23 vítimas e um prejuízo estimado em R$135 mil. A Justiça Federal em Minas Gerais condenou o brasileiro Lucas Passos Lima, acusado de envolvimento com Hezbollah, a mais de 16 anos de prisão por terrorismo. Segundo a denúncia do MPF, o acusado pesquisou locais judaicos em Brasília, coletou informações sobre líderes religiosos judaicos e realizou treinamento de tiros com armas de fogo, entre outros atos. Lucas foi preso em novembro do ano passado no aeroporto de Guarulhos, após chegar de uma viagem ao Líbano. A prisão fez parte das investigações da Operação Trapiche da Polícia Federal e tinha o objetivo de interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. A Polícia Federal do Paraná, com autorização da Justiça, desarticulou uma organização criminosa que utilizava mergulhadores profissionais para esconder cocaína em compartimentos submersos nos navios com destino à Europa.
Os detalhes com a repórter Manuela Borges. 3 toneladas de cocaína foram apreendidas pelos policiais federais no Porto Paranaguá, localizado no estado do Paraná. 120 homens da PF e da Receita Federal participaram da Operação Viking, que cumpriu 9 mandados de prisão preventiva e 38 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Pernambuco e até na Espanha. A organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas contava com uma logística sofisticada, como explica o delegado Matheus de Sá. Que utilizavam principalmente o modal do mergulho, em que a organização cooptava mergulhadores especializados nesse tipo de atuação, que mergulhavam até os compartimentos submersos dos navios, contaminavam o navio com um entorpecente, principalmente que tinha destino a algum país da Europa. Depois, os mesmos mergulhadores viajavam até a Europa, retiravam o entorpecente e entregavam ao comprador. De acordo com as investigações, a droga era distribuída principalmente em Portugal, Espanha e Croácia. Por isso, a operação contou com o apoio da Europol e das polícias espanhola e croata. Além do uso de mergulhadores nas operações, os traficantes também escondiam a cocaína em containers, abastecidos com cargas legais. Quem detalha é o delegado Eduardo Verza. Também foi constatado outras modalidades criminosas utilizadas, como a ocupação de carregamento de droga em maquinários, que aguardavam para exportação através do Porto Paranaguá, através do Lipon-Lipoff também, que é o uso de containers sem procedimento do exportador para remeter bolsas de cocaína para a Europa, entre outros modais. Foi constatado que essa organização criminosa tinha diversas ramificações, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente na Europa Ocidental, países como a Espanha e Portugal, e também na Europa Oriental, especificamente na região dos Balcãs. Segundo a Polícia Federal, os lucros da organização eram reinvestidos na operação para ampliar a estrutura logística dos criminosos com a compra de barcos, empresas, imóveis, armas de fogo e munição. Por isso, a Justiça também determinou o sequestro de bens e imóveis dos investigados, que ultrapassam a cifra de 7 milhões de reais. Os suspeitos ainda tiveram bloqueadas contas bancárias e aplicações financeiras que somam cerca de 20 milhões de reais por investigado. A seguir, a gente traz as informações da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. E ainda, lei do Distrito Federal que reserva 5% das vagas na administração pública para pessoas com mais de 40 anos é validada pelo STF. O plenário do STF julga 2 ações sobre o Reintegra, o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Repórter Marta Ferreira acompanhou. Criado pelo governo federal, o Reintegra é um programa que tem como objetivo incentivar a exportação de produtos industrializados. Ele possibilita que as empresas participantes recebam de volta valores pagos em tributos. 2 ações questionam a regra do Reintegra, que permite a redução sem motivos dos percentuais de ressarcimento para as empresas exportadoras. Alegam afronta às regras de imunidade, à garantia de desenvolvimento nacional e aos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa. Para as entidades autoras, as alíquotas devem ser fixadas no máximo previsto na lei, que é de 3%. Sem variação. Os questionamentos foram levados para julgamento em conjunto no plenário. A advogada do Instituto Aço Brasil foi a primeira a se manifestar. O Reintegra, se corretamente aplicado nos termos em que o postulado inicial, vai justamente eliminar esses resíduos tão prejudiciais à competitividade do Brasil no mercado internacional. Aqui gostaria, de minha parte, de fazer uma referência a outro poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É essa pedra que se quer remover para que o aço brasileiro, para o produto brasileiro exportado,
alcance e competitividade sempre nos termos da Constituição. Já o advogado da Confederação Nacional da Indústria argumentou que o Poder Executivo não pode reduzir o percentual de ressarcimento sem justificativa. Não existe industrialização de fase única. A industrialização são sempre várias fases. E, historicamente, a indústria tem os melhores empregos, a melhor remuneração e a maior carga tributária. E esses resíduos prejudicam fortemente a indústria brasileira. E uma indústria brasileira que não é capaz de concorrer lá fora, vai tentar se valer do quê? De não ter a concorrência aqui dentro. E aí, no final, nós temos um todo pior, né? O somatório dessas decisões individuais, talvez racionais, seja um todo não tão racional assim. Patrício Osório, que falou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sustentou que as imunidades tributárias aplicáveis às exportações previstas na Constituição não se estendem a toda a cadeia produtiva. O Reintegra não é um comando constitucional. Poderia até inexistir, sem qualquer ofensa à Constituição Federal. Inclusive, é bom lembrar, ministra Carmen, que o Reintegra foi criado apenas em 2011. Ainda, o que mais causa estranheza nessa tese é que sabemos que não é possível que, a partir de regras imunizantes existentes, se derivem princípios que, por sua vez, serão utilizados para suplantar as próprias regras, consagrando direitos que vão muito além da norma, como o pretendido direito ao reintegra, e mais, o pretendido direito perpétuo e o direito à alíquota máxima. Pelo contrário, a interpretação teleológica das imunidades, ela deve partir do texto das regras existentes e chegar no seu sentido, e não servir para superá-las. O relator das ações, ministro Gilmar Mendes, afirmou que o regime visa compensar parcialmente tributos não recuperáveis ao longo da cadeia de produção, estimulando a competitividade internacional da indústria nacional. Nesse sentido, ele negou o pedido feito nas ações. Conforme o entendimento reiterado do Supremo, as imunidades tributárias à exportação devem ser interpretadas de acordo com a sua finalidade teleológica. Mas o Reintegra claramente insere-se fora das normas que outorgam imunidade à exportação, sendo um elemento adicional de incentivo às exportações e ao desenvolvimento da indústria nacional. Dessa forma, não vislumbro inconstitucionalidade na redução, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei, do percentual de crédito do Reintegra realizada pelo Poder Executivo por meio do Decreto 8.415 de 2015. E por isso, com todas as vênias, eu estou conhecendo das ações diretas, mas as julgando improcedentes. E o plenário do STF validou por unanimidade uma lei do Distrito Federal que reserva 5% das vagas na administração pública e 10% das vagas de mão de obra terceirizada para pessoas com mais de 40 anos. A lei, aprovada pela Câmara Legislativa, foi questionada pelo governo local com o argumento de que apenas a União pode criar normas sobre o direito do trabalho e regras gerais de licitação. Mas o relator ministro Edson Fachin afirmou que a norma trata de política pública de pleno emprego e promove a reserva de vagas a partir de critérios para reparar a discriminação. Fachin lembrou ainda que o Supremo tem validado a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas negras em toda a administração, direta e indireta. Hoje foi o último dia do Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde em Brasília. Para fechar o evento, especialistas da saúde e do judiciário de todo o país se aprofundaram na formação do profissional de medicina. Repórter Pablo Lemos. Os especialistas destacaram a residência médica e os hospitais-escolas na formação dos profissionais de medicina. A formação médica não é terminativa nos 6 anos de formação. Ela necessita da formação de residentes. Nós temos que ter uma atividade de regulação dessa formação. E essa atividade de regulação é fundamental que seja exercida pelo conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, particularmente na disseminação, no financiamento
das unidades de residência médica. Também foi abordada a relevância do exame de proficiência médica para a segurança do paciente. Não podemos dispor à população um médico que não está adequadamente preparado. O número de processos éticos contra médicos, né, no CFM, nos últimos 4 anos, cresceu 55%. 55%. Então, os médicos estão errando mais. Os pacientes estão se queixando mais desses processos ético-disciplinares. A demografia médica no Brasil e a defasagem de residentes também foram discutidas. Há 11 anos, especialistas se reúnem em Brasília para tratar de temas atuais e relevantes sobre o exercício da medicina, da prestação dos serviços de saúde e dos litígios administrativos e judiciais. O Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde também contribui para o aprimoramento da qualidade da atuação dos profissionais e gestores da saúde, públicos e privados, bem como dos agentes e órgãos do sistema de justiça brasileiro. O Conselho Nacional do Ministério Público promoveu nesta quinta-feira um seminário para discutir as mudanças de paradigmas na atuação do MP. Quem tem as informações é a repórter Madeleine Machado. O evento, realizado pela Presidência e a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público, contou com a participação de membros do Ministério Público, ministros dos tribunais superiores, advogados e acadêmicos. A segurança se traduz no ordenamento tendo uma coerência, a jurisprudência sendo respeitada, o ordenamento sendo devidamente encaixado embaixo da Constituição, das leis, das normas infralegais. Tudo isso confere às relações sociais um caráter de segurança, um caráter de estabilidade. O objetivo do encontro é promover um debate sobre a mudança de paradigma na atuação do Ministério Público, especialmente no que se refere ao surgimento das demandas negociais, com destaque para a celebração de acordos de não persecução nas esferas civil, criminal e eleitoral. Existiram várias alterações no sistema de justiça, no pacote anticrime, na alteração da lei de improbidade administrativa, que permitem ao Ministério Público Brasileiro, federal e dos estados, efetuar acordos. Acordos para quê? Para que a sociedade brasileira tenha uma resposta, tanto na área criminal quanto na área de improbidade administrativa, de maneira mais rápida, para que aqueles que cometam algumas ilicitudes tenham a sua responsabilização de maneira mais célere do que um processo que por vezes demora décadas e não tem uma solução que atenda ao interesse maior da sociedade. Para o Procurador Regional da República, Vladimir Aras, é importante que as pessoas confiem nos acordos ajustados com o Estado. Esses acordos podem ser no âmbito da leniência, nas matérias anticorrupção, na lei de improbidade, nos acordos de colaboração premiada, por exemplo. Nós estamos aí num cenário de construção dessa confiança. Nós temos uma legislação recente, uma jurisprudência ainda mais recente, o que pode suscitar uma série de dúvidas e instabilidades na discussão dessas temáticas, da validade de cláusulas, do alcance das cláusulas, algumas cláusulas extralegais, que às vezes são postas nesses acordos, de modo que na psicologia dos acordos nós tenhamos a possibilidade de trazer mais incentivos para que as pessoas jurídicas envolvidas em ilícitos e as pessoas físicas também suspeitas desses mesmos crimes ou atos de improbidade se vejam encorajadas a colaborar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A gente se vê amanhã. Uma boa noite para você.